jogada, famílias sofrendo, né? Porque só eu sei a dor de um filho sair de casa e você não saber se ele volta. Quantas noites eu passei pela rua procurando? Quantas biqueiras em São Paulo eu tive procurando? Quando encontrava, estava magro, sem alimentar, doente, mas eu, como pai, não falhei. Que tem filhos pela rua, resgate seus filhos, lute por eles. E gostaria muito em 2011, eu tive um problema com droga com o meu filho, né? E internei ele numa clínica ali em Ibiúna, né? O projeto CRE, né? Eu deixei meu filho lá. Até então eu pensava que o problema estava só com ele, porque foi muito difícil entender a pessoa ser dependente químico. Porque na minha infância eu também usei droga e larguei a hora que eu achei que devia largar. Inclusive eu larguei um dia antes dele nascer, né? Então, por intermédio de alguns amigos, tal, conheci essa clínica, né? Essa clínica se chama Projeto Crer, né? E eu internei meu filho lá. Logo no começo, eu já comecei a ter problemas, porque além de eu amar esse meu filho muito, né? Não abriria mão dele de forma nenhuma. Eu sou um encrenqueiro mesmo, né? Então tudo que for relacionado à minha família, eu vou para cima mesmo para resolver, né? Então, assim, logo de cara eu tive problema com a ordem da família para fazer as ligações, né? Era 5 minutos para cada um. Então, a minha nora, até então era noiva do meu filho, ela usou 15 minutos, né? E era só 5. E minha filha foi tentar falar com o irmão e começou a chorar que não conseguia, né? Então eu chamei, mandei chamar o pastor e ali começou uma encrenca. Mas depois passou, tudo bem. Chegando a data do aniversário dele, eu, né, imaginei fazer aquela festa como ele sempre teve, né? Com muita coisa boa, picanha, salmão, bolo de aniversário e tudo, né? Então carreguei minha caminhonete, eu e minha esposa, e fomos lá para a clínica, né? Chegando lá na clínica, eu tirei tudo, coloquei do chão, meu filho estava na grade do lado de dentro, né? Olhando para fora. E eu tirei tudo aquilo do carro para colocar, para levar para dentro da clínica, né? Aí o pastor Jorge chegou, olhou para mim, olhou para aquelas coisas no chão e disse: isso não entra. Aí eu falei: como assim? Eu não entendi. Não, isso aí não entra aqui. Eu falei: peraí, pastor, não é por aí, né? Então, assim, a minha esposa já correu, entrou no carro, trancou as portas, né? E eu já preparado para dar um belo de um burro no meio do queixo dele, entendeu? Falei: como não entra? Você está louco, rapaz? Meu filho está internado, quem paga sou eu. Para pagar por pagar, eu tiro ele daqui e coloco em outra clínica, entendeu? Então, para mim seria muito rápido e fácil, né? E eu fiquei olhando na cara dele, fui me armando, né? E falei: mas como assim, pastor? Não entra? Eu não estou entendendo. Por que que não entra? Ele olhou para mim assim, deu um sorriso, repetiu de novo: isso daí não entra, né? E eu me afastei dele. Aí ele disse o seguinte, falou: seu Jonas, eu adoraria ser seu filho, porque eu nunca vi um pai tão dedicado ao filho igual o senhor.
O seu filho, Sr. Jonas, tudo isso eu creio que ele tinha em casa. Tudo isso. E ele deixou isso e foi para as drogas, Sr. Jonas. Então, assim, ele aqui, ele vai ter mingau de fubá, ele vai ter verdura, ele vai ter um chiqueiro para limpar, um galinheiro para limpar, porque ele precisa construir responsabilidade, né? E isso ele não tem, ele nunca teve, né? Então ele precisa partir do zero, Sr. Jonas. Aí eu entendi, né? Eu olhei para o pastor, eu dei uma risada e falei, ó, pastor, então quer saber de uma coisa? Fica com essas porra toda aí, né? Eu vou embora e eu não volto mais aqui. E a partir de hoje eu não quero que ninguém liga mais para esse filho da puta, tá? Porque ele tem que mudar. Tem que mudar. Então, assim, entrei no meu carro, abri o portão, saí para fora e não houve mais ligação, né? De forma nenhuma. E ele continuou ainda por 6 meses sem contato comigo e nem ninguém da família. E ele, até pouco tempo mesmo, ele me dizia que o tratamento dele começou realmente a partir daquele momento que ele ficou só. Porque ele perdeu aquela proteção familiar, né? Que é o que acontece com o drogado. Ele, não só ele, como toda a família está contaminada. A família não consegue raciocinar. Por quê? Porque o drogado, ele é um manipulador. Ele manipula e você, como pai, como mãe, tios, pessoas que gostam, acaba se tornando coagido e não saber o que fazer. Então, assim, meu filho saiu de lá em 2012, né? Mudei o trabalho dele, porque eu tenho um centro automotivo, que ele criou dentro desse centro automotivo. No dia seguinte, quando ele falou, pai, vamos para a oficina, eu peguei R$ 20 e dei para ele e falei, não, filho, você vai procurar emprego, né? Porque é o chamado de mudança de hábitos e costume. Porque não adianta internar uma pessoa e você deixar ele na mesma rotina de vida, com os mesmos amigos. Nada vai mudar. Ele vai voltar sim para as drogas, com certeza. Agora, se a família se unir e mudar toda a história dessa pessoa, inclusive amizade, costume, lugares, né? Então essa pessoa tem sim uma grande chance de recuperação até uns 90%, porque eu vi vários garotos da idade dele que a partir dessa história, né, na clínica mesmo, eu dei palestra lá e contando toda essa história para muita gente, né, e muita gente aprendeu a lidar com o filho, né, aprendeu a lidar com esta situação, né. Então, o caminho é por aí, né? Não adianta você internar seu filho, gastar horrores em clínica, se não tiver mudança de hábitos, né? Inclusive o comportamento da própria família precisa. Então, quando eu tirei meu filho de lá, eu fiquei, assim, muito comovido em tentar ajudar as pessoas, né? Mas, infelizmente, eu sou uma pessoa de origem pobre, né? E eu não teria condições. Então, comecei a procurar pessoas que pudessem me auxiliar, o próprio sistema pudesse mudar, né? Foi aonde eu encontrei o senhor Ramiro e o senhor Vilela, que ambos me ajudam, né? Estamos distribuindo sopa, né? Estamos distribuindo roupa, né? Em alguns lugares que a gente tem acesso. Mas preciso de algo que me apoie pelo governo.
Caso algum deles forem eleito, existe uma possibilidade de criar um sistema, uma lei ou algo parecido que possa vir auxiliar não só o drogado, mas também como possa vir dar um apoio à família, né? Então, a partir daí é que eu estou aguardando e acreditando, né, que muitas coisas irão mudar, né? Muitas coisas serão de outra forma. Então, assim, na verdade eu estou passando por aqui mais para pedir às famílias, os pais de pessoas que são dependentes químicos, né, que é difícil. Eu peço a todos, pai de família, que têm filhos pela rua, resgate seus filhos, lute por eles. E gostaria muito que me ajudasse a ajudar as famílias e essas pessoas que estão aí pelas ruas jogadas. De uma certa forma, não tenho como eu sozinho resolver, né? E por essa razão eu peço, do fundo da minha alma, pense, inclusive, no deputado Ramiro, que eu tive o prazer imenso de conhecer, e o senhor Vilela, para que seja uma pessoa que eu consiga tirar da rua e dar para ele uma condição de vida, eu ficaria muito feliz. Porque depois de tantos anos, tanta luta, para isso já se faz 10 anos, já ajudei algumas pessoas, inclusive o senhor Vilela e o senhor Ramiro me ajudam a distribuir cesta básica, a distribuir alimento, né? A distribuir roupa, mas ambos não temos assim um aporte financeiro de um apoio da lei, né, que nos apoia, né? E eu tenho certeza que essas duas pessoas entrando lá, vai ser mexido tudo isso, novas leis serão criadas, né? E a partir daí eu vou conseguir ajudar muita gente, né? E pessoas que realmente estão por aí jogada, famílias sofrendo, né? Porque só eu sei a dor de um filho sair de casa e você não saber se ele volta. Só eu sei. Quantas noites eu passei pela rua procurando? Quantas biqueiras em São Paulo eu tive procurando? Então, assim, quando encontrava, estava magro, sem alimentar, doente, mas eu, como pai, não falhei. Fui até o final. E agradeço a todos, né? E peço que pense em tudo isso. Mesmo você que não tem hoje ninguém que seja um dependente químico, não se sabe o futuro, não se sabe o dia da manhã, né? Então, assim, pensa um pouco em um pai que está apelando para que pessoas venham ajudar de uma outra maneira. Se você está longe, nos ajude nessa campanha, né? Porque
eu tenho certeza que é o objetivo tanto do capitão, como da esposa dele, como do senhor Ramiro e do senhor Vilela. Agradeço a todos e quero que todos venham entender que esse momento é um momento assim muito difícil